Oi, oi, minha gente! Bem-vindos a mais um episódio do Terapias Podcast. E final do ano, a gente poderia falar de algo para impactar 2025, não é mesmo? Então, acabamos optando por falar sobre prosperidade. E eu vou chamar hoje uma amiga que é do meu coração. Ela tem muito conhecimento e um deles é a constelação familiar. E a constelação familiar, para mim, já foi um divisor de águas. E pode ser para você também. Mas nós não vamos focar somente em constelação. A prosperidade vai ser comunicada a partir da constelação, que é o foco principal, mas sabe que prosperidade é prosperidade. Todo mundo quer. Então hoje vamos desbravar um pouquinho desse assunto. Deixa eu chamar a minha amiga. Oi, oi, Olá! bem-vinda! Oi, Mel, obrigada, muita gratidão pelo convite, pela oportunidade. Estás me ouvindo bem? Sim, tá ótimo. E tá bom também? Tá, né? Tá bom, Espero que tudo meu certo. microfone esteja funcionando hoje, porque a última vez, olha, deixou na mão. Tá funcionando sim. Sim, então, meu bem, vamos falar sobre prosperidade? Vamos dar umas diquinhas para esse povo. Não para esse. Assim, gente, partindo do princípio, que quando a gente começa a falar sobre algum assunto, a gente, além de compartilhar conhecimento, a gente acaba se ajudando também, né? A gente entra na egrégora. Então, a questão é que a gente não quer só compartilhar prosperidade, dicas, mas a gente quer também, né? Óbvio. Então, vou começar apresentando essa maravilhosa que, olha, meu Deus. Enfim, vamos lá. Lilian Cunha Alves, nascida em Viamão, no Rio Grande do Sul, descendente de índios, escravos e portugueses. Uma mistura que, nossa, tem assunto por aí, né? Mamãe da Lívia, da pequena Lívia, é psicóloga de formação. É, vamos falar um pouquinho sobre isso, meu bem. Tu se formou em psicologia, mas tu acabou tendo que ir para outras áreas. Tu te interessou por outras áreas, né? Mas a psicologia ela é um pouquinho mais. Como é que funciona essa questão? Assim, brevemente, essa questão da psicologia com as terapias alternativas, holísticas, enfim. Sim, a psicologia foi o primeiro chamado no meu coração, e enquanto eu estava trabalhando com a psico, eu senti um outro chamado, né? Senti uma voz dentro de mim que disse assim, terapia floral. Eu conto essa história lá no meu site e isso começou a vibrar dentro de mim. Eu comecei a me conectar com os florais como cliente, como paciente e acabei mergulhando nesse mundo, né, das terapias que transcendem a matéria, vamos dizer assim, né, as terapias que complementam, né, os outros tratamentos, né. E ali por 2018 eu fiz uma opção, né, de concentrar o meu trabalho, né, nas terapias complementares e a psicologia, ela é uma base, ela é a minha base, é a minha estrutura, é a minha ciência e anda comigo, é a minha ferramenta. Mas eu não atuo como psicoterapeuta tradicional, né? O meu viés é os florais e as constelações familiares. Acabou que essas questões relacionadas às terapias holísticas, o floral, que imagina, floral é natureza, né? Sim. Tem essa questão com a psicologia, né? Eles têm uma gama que é o que eles percebem como dentro do setor. Quando tu foge um pouquinho disso, tu pode optar, né? Como é que funciona isso, Isso, Lili? exatamente. O Conselho de Psicologia hoje, né, ele não vê com bons olhos a união, né, dessas ciências, né, de forma tradicional e formal, né? Então, a orientação que eu recebi, que eu segui do meu conselho, era fazer uma opção e não juntar tudo formalmente. Sim. Formalmente, né? Porque Claro que dentro tu de mim, conhece, tu adquiriu conhecimento, acaba utilizando tudo, imagina, né? Nossa, essa isso, cabecinha aí, exatamente. deixa eu Exatamente, contar está mais. tudo dentro de mim. Mas pelo Conselho Federal de Psicologia, né, a orientação é que se separe, né? Então, ou tu vai atuar como um psicólogo de uma forma tradicional, fazendo as psicoterapias, e é diferente, eu compreendo muito bem isso. O setting da psicologia ele é muito diferente,
A comunicação, o contrato, é outra base, é outro viés, é outra ciência realmente, né? Então, o conselho orienta a fazer essa separação e para mim ficou muito bem no meu coração isso, né? Isso Então, que a é o mais psico tá importante, né? ali dentro, com certeza, para a gente poder trabalhar de uma forma livre, né? Hoje que a gente vai falar muito de liberdade, Sim. né? Então, me sinto livre, né? E a psico dentro de mim, né? Como uma ferramenta, e o meu coração e a minha alma vibrando com florais, constelações familiares, registros acásticos, né? Peraí, É deixa eu terminar de aonde ler teu currículozinho. Assim, gente, o vai. currículo que eu tô lendo dele é o que ela tá atuando agora, porque ele tem, ó, muita coisa para trás ainda, né, Lili? Sim. Então, psicóloga de formação, leitora de registros acásticos, atua como terapeuta floral sistêmica e consteladora familiar e profunda estudiosa em assuntos de autocura. Lili, te chamei aqui porque a constelação familiar, para mim, eu acabei fazendo duas vivências em constelação, uma há muito tempo, que foi o que me fez começar isso começou a transitar na minha mente ultimamente e muitas pessoas têm pedido sobre constelação familiar, né? Então, e para mim, eu recordo que foi aquela primeira vez que eu não conhecia nada muito sobre, foi um divisor de águas, porque ela sinalizou algo na minha vivência que realmente era de extrema importância que eu fizesse o movimento. E é engraçado, porque as pessoas podem acreditar nisso ou não, isso é uma opção, mas naquela vez eu fiz o movimento e como foi um movimento meu, eu não movimentei ninguém, eu movimentei a mim mesma, porque parte também do princípio, né, Lili, que se a gente não muda o outro, a gente muda nós mesmos. Só que nós corremos o risco de, quando mudarmos a nós mesmos, mudarmos ao nosso redor como reverberando, porque tudo é energia. E daquela vez teve um movimento e eu senti nitidamente, assim, na sequência, a mudança, porque as pessoas que estavam numa movimentação que não era ideal, assim como eu, e acabou que foi, o movimento aconteceu, elas sentiram. Elas não sabem o que, mas elas sentiram. Eu sabia porque eu fiz o movimento. Então, a constelação familiar é tudo na base do acreditar, mas isso é muito real, né, Lili? Nossa, é fantástico se a gente se abre para essa oportunidade. Mas eu gostaria de começar te perguntando o que é a constelação familiar e como que ela funciona. Sim. Vamos explicar bem que a gente pode ter aqui conosco muitas pessoas que não conhecem ou que já ouviram falar brevemente, né? Então, a constelação familiar, como nós conhecemos hoje, ela foi cunhada por um alemão, Bert Hellinger, né? Nascido em 1925, né? Desencarnou em 2019, lutou na Segunda Guerra Mundial, né? Se ordenou padre, né? E foi enviado como missionário para uma tribo na África do Sul, uma tribo Zulu, onde ele permaneceu por 16 anos naquela tribo, né? Estudando, né? Já era do interesse dele teologia, filosofia, pedagogia. E ele lá, em conexão com essa tribo, ele começou a se impactar muito pelas práticas espirituais, pelo respeito à hierarquia, por como eles tratavam, né, a ancestralidade. E tudo isso foi se misturando com tudo que ele trazia de ensinamentos, né? Aí ele retorna para a Alemanha, larga a vida sacerdotal, se casa com a primeira esposa, a Herta, e começa a cunhar, então, né? Começa a estudar mais sobre psicanálise, PNL, psicoterapia, campos morfogenéticos, né? Psicodrama. Ele vai ali se abastecendo de conhecimento e ali por 1990, mais ou menos, é que ele começa a viajar o mundo, trazendo a constelação para gente, né? Depois ele conhece, então, a segunda esposa dele nos cursos, a Sophie, ela era aluna, né? E ele casou-se então com a segunda esposa, a Sophie, e ela segue hoje, né, o trabalho dele, né? Então a constelação familiar, ela é uma abordagem terapêutica,
né? Então, ele vai falar de um campo morfogenético, né? O que que é isso? Quando a gente fala sobre um assunto, nós abrimos um campo. É pura energia, eletromagnetismo. A gente abre um campo sobre aquele tema, né? E ele começou a ver que o passado estava muito atuante no presente, né? Que o passado e o presente estavam ali se misturando e influenciando a vida da pessoa. Então, a constelação familiar é isso, né? O cliente, ele vai trazer um tema, e eu sempre falo muito isso, né? Muito importante que o cliente traga uma pergunta, e o segredo da boa constelação é uma pergunta bem feita, clara, firme, concisa, porque a constelação vai responder aquela pergunta. E eu acho isso muito bom assim de ouvir, né? A gente vai levar uma pergunta e vai receber uma resposta. A constelação termina quando a resposta é apresentada, é respondida, né? Então, a partir da pergunta do cliente, a gente pode fazer essa constelação com pessoas, né? Ou com bonecos, ou qualquer objetos que possam simbolizar ali sentimentos e pessoas do sistema do cliente, né? Ou seja, da sua família consanguínea, né? Mas também de outras pessoas que fazem parte ou fizeram de alguma forma. Por exemplo, um funcionário muito próximo, uma babá, né? E até mesmo perpetradores, pessoas que acabaram entrando no sistema e trazendo algum tipo de sofrimento. Todos fazem parte. Então, o objetivo da constelação é reconciliar. O objetivo da constelação é buscar o excluído. Onde que está a dor? Onde que está o sofrimento desse sistema, dessa família? Né? E aí a gente busca esse sofrimento, esse excluído e trabalha a inclusão, né? Porque Bert vai falar que todas as relações elas se baseiam no amor, né? Então a constelação familiar ela caminha para isso e ela sempre vai ser comandada pela consciência do cliente, né? Então, dependendo de como aquele tema está dentro do cliente, é o que o campo vai mostrar. O campo mostra tudo, inclusive coisas que o cliente não sabe, porque é um movimento de alma. O ego dele não sabe, mas a alma viu, a alma viveu, né? A multigeracionalidade, o que nós trazemos nas nossas células, né? Isso é mostrado no campo, né? Então, a constelação ela funciona conforme a consciência do cliente. Se o cliente não acredita, como qualquer tratamento, vai trancar, né? Às vezes o cliente está um pouquinho rígido, não consegue ver, muito sofrido, né? Mas a constelação ela vai sempre funcionar de acordo com a consciência do cliente, né? E Bert vai trazer 3 leis básicas, as ordens do amor, 3 leis principais para nortear, né, todas as relações. E elas são muito importantes e elas fazem muito sentido quando a gente olha a constelação familiar, né? Então, a primeira delas é a necessidade de pertencer. E eu acho muito interessante que ele põe a palavra necessidade. Nascer numa família nos dá o direito de pertencer a ela e nós necessitamos dessa sensação de pertencimento, de fazer parte de algo, né? Depois ele vai falar da segunda. Desculpe. Tu diz pertencimento à família, essa necessidade de pertencer à família. Depois tu fez uma outra afirmação de necessidade de pertencer a algo. Como é que funciona isso se... vamos partir de uma premissa que família, a gente pensa como família de sangue, mas não necessariamente seria isso. Por que eu te pergunto? Porque tem questões que às vezes com desordens familiares, que às vezes ocorrem rupturas, mas também às vezes pessoas que são adotadas, que não têm histórico, que não sabem, que acabam criando um vínculo não com a família de sangue, mas com outra, ela cria uma outra família. A energia cria outra família.
Como é que seria essa questão de pertencimento na visão da constelação em relação à questão da família de sangue? Tá, tá bem. Falando dessa questão de adoção e família de sangue, né? Uhum. Então, a família que adota aquela criança, ela é a família espiritual. Bert traz, né, esse viés espiritual, né? E aí, isso é uma constelação muito delicada, quando a pessoa vai olhar para esse passado e sem saber a sua história, porque o campo vai mostrar a conexão entre as duas famílias, né? E é preciso trabalhar esse ajustamento, esse assentamento, né, do lugar dessas famílias dentro do coração, tanto da família biológica quanto da família adotiva, né? Mas nesse caso, a vida da pessoa ela vai fluir melhor quando ela aceita o destino que foi destinado a ela, né, pela família biológica, que é dela ir viver com a família adotiva. Então a gente trabalha esse pertencimento, esse lugar, né, nas duas famílias, mas com a tomada da família adotiva para essa ser a sua nova família e seguir a sua vida, para que a pessoa não fique com um pé lá e outro cá. Ela reconhece, ela toma o valor da família biológica, né? Mas ela vai para a adotiva seguir a vida dela. Dizem que família de sangue é o que a gente carrega, que a gente traz com a gente, mas que amigos são a família que a gente escolhe. Tem uma frase assim. Como é que quando tu não tem quando tu percebe que tu não tem uma conexão tipo ideal, vamos dizer entre aspas, que a sociedade entende como ideal na família de sangue, isso é uma verdade de tu poder formar, de criar novas famílias. Como é que isso reverbera na constelação? Quando tu não tem Sim, uma conexão normal, vamos dizer assim, né? Entre aspas, né? com a família consanguínea. Isso. Sim. Isso pode ser um tema a ser constelado, né? A gente pode botar isso no campo e olhar o que existe de emaranhamentos, né, dentro desta família. Porque uma coisa é o que o ego sabe, o que o ego viveu. Outra coisa são as memórias celulares, né? É o que a gente carrega na alma enquanto clã familiar. Então, por exemplo, quando acontece isso, né, uma desconexão dentro da família, é algum sofrimento, né? O sofrimento, ele sempre vai nos mostrar que existe uma exclusão, que existe algo que precisa ser olhado, algum trauma, alguma coisa no passado, né? Então, se hoje a gente não vive o equilíbrio, a gente não vive a reconciliação, não está tudo bem, nós não temos aquele bom ânimo, aquela energia, aquela aceitação, e tem o sofrimento, isso é um convite para que a gente olhe para trás e veja quais são os emaranhamentos que nós carregamos, né? Então, quando eu estava falando ali do pertencimento, muitas vezes nós repetimos padrões ancestrais, né? Sem saber, o ego não sabe, mas a alma sabe. Nós repetimos padrões com o intento de curá-los, com o intento de que aquelas pessoas que começaram aquele sofrimento, elas possam ser vistas e elas possam ser incluídas, fazer parte do sistema, né? Então, aquele sofrimento, ele vai trazer uma mensagem de alguma coisa que começa mais para trás, né? E às vezes é alguma coisa do momento também. Aí a gente abre o campo, olha e busca incluir, reconciliar o que tem de emaranhamento, por que está acontecendo isso hoje. Entrando no tema da questão, fazendo correlação com a questão familiar e a prosperidade. Sim, Qual é a força, poder e impacto da família, do núcleo familiar, seja ele espiritual ou consanguíneo, em questões relacionadas à prosperidade, que é o tema de hoje?
Prosperidade, que é um assunto que todos nós adoramos, né, Mel? Então, assim, para Bert, né, o que que ele vai trazer? A prosperidade é um estado de espírito, é um estado amplo, onde a pessoa ela é livre, ela está feliz, né? Tudo flui na vida dela, ela tem um estado equilibrado emocionalmente, espiritualmente, né? É essa pessoa que as coisas fluem para ela, né? Então, incluindo o dinheiro, mas não só o dinheiro, mas também esse estado geral de sentir-se bem, né? Então, isso que é a prosperidade para Bert, né? E Bert sempre conecta muito com pai e mãe, tá? Ele sempre conecta muito com pai e mãe. É de onde nós viemos, né? É de onde nós nascemos, somos então metade mãe, metade pai, né? E ele vai dizer, Mel, que quando nós temos alguma ressalva, essa palavra bonita, delicada, né, com o nosso pai, com a nossa mãe, nós não conseguimos ter sucesso na vida. Quando nós temos algo que não está bem resolvido com os nossos pais, nós não conseguimos prosperar na vida. Mas atenção, quando ele fala isso, ele está falando da prosperidade verdadeira, que é aquela contínua, né? Que a gente não fica altos e baixos, né? Nossa, eu tive um período da minha vida que estava tudo bem, daqui a pouco já não está mais. Eu prosperei um tempo na minha vida e agora não prospero mais, né? Aquela Não é coisa, né? Que isso. às vezes tu ganha e alguma coisa acontece que tu perde, tu tá sempre com alguma demanda, parece que tu tá sempre patinando, né? Entra, mas na medida que entra, também sai, né? Isso. É mais ou menos por aí também que pode ter interferência. É, essa é a prosperidade momentânea, né? Ela não chega a ser a verdadeira, ela não está instituída no ser, né? Então, quando isso nos acontece, eu sempre digo isso, são sinais, é a vida nos convidando para que a gente olhe para as nossas ancestralidades, para que a gente olhe para as nossas raízes, porque o nosso primeiro lugar na vida é de filho. Depois a gente vai ser irmão, a gente vai ser marido, mulher, depois a gente vai ser trabalhador, empreendedor, chefe, né? O nosso primeiro lugar é o lugar de filho. Se ali a gente tem algum emaranhamento nesse lugar, estamos presos a lugares errados, ou não tomamos no nosso coração o pai e a mãe, né? Conforme os estudos de Bert, a nossa vida não flui e a gente não consegue ter sucesso e prosperidade. Então, para Bert, está totalmente conectado à relação com a mãe e com o pai. Ele vai dizer que a mãe, como é que é? O sucesso tem o rosto da mãe. Ele vai dizer, então, que a primeira pessoa que a gente vê trabalhando é a mãe, dando de mamar, trocando uma fralda, fazendo uma comida, né? E o pai, ele vai falar que o pai é muito progresso, né? Que é aquela energia que coloca o filho para o mundo, que coloca o filho para fora, né? Então ele faz essas conexões. Eu mesmo te perguntar isso agora, que na astrologia e algumas outras dinâmicas, o pai é o externo, né? É o evolução, carreira, enfim, é o que o ir para fora. E a mãe é muito relacionada ao interior, ao olhar para dentro, ao se entender. Então, essa questão do sucesso, então não tem uma relação direta com o ir para fora, ir para o mundo, pelo que eu entendi, porque são pai e mãe, né? São duas vertentes, né, do nosso ser. Então, o sucesso que é a mãe, que tu falou, né, para a constelação, não tem uma referência direta com o ir para o mundo, porque a gente tem isso muito em mente, né? De que a prosperidade, quando a gente começa a ser, as pessoas nos verem, a gente se ascender, a gente prosperar financeiramente e seja mais o que for, mas a gente vê a prosperidade como uma questão de sucesso. Então, a prosperidade tem relação direta, muito mais direta com a mãe do que com o pai. É isso?
tem relação com os dois, né? Mas Uhum. a mãe é quem nos dá a vida, né? Ela vai lá e engravida e não sabe nem o que que vai acontecer, ela não sabe nem se ela vai sobreviver. Então tem uma entrega muito grande da mãe, né? Mas é os dois, né? Ele vai falar que quem toma a mãe no seu coração lidera, prospera. Quem toma o pai no seu coração sabe fazer dinheiro. Então, entende? Ele deixa muito conectado pai e mãe no coração do filho que prospera. O tomar para si, tu tá se referindo ao o honrar, saber que somos menores, saber as nossas origens, é nesse sentido, por quê? Eu vou voltar na minha pergunta, por quê? A questão familiar às vezes é um pouquinho complexa. E, mas ela pode ter seus desafios, o que não quer dizer que tu não tá honrando, que tu não vê como maior do que você não entende a história. Isso pode ter uma influência também na questão da prosperidade? Mel, cortou aqui um pouquinho o final da tua pergunta. Repete para mim, por favor. Ah, deixa eu tentar reformular. Quando porque muitas famílias têm uma complexidade do movimento familiar dentro do núcleo, tá? Tá. São pessoas. Eu até costumo dizer que antes de pai, mãe, filho, irmão, que seja, são pessoas. E pessoas às vezes têm reações que a gente às vezes não entende, porque tem as vivências não só internas quanto externas. Sim. Mas partindo do princípio que desafios estão aí acontecendo, estão em movimento. Mas o núcleo, vamos dizer, dos filhos, tá? Em relação ao pai e mãe, eles entendem a importância, a honra, eles respeitam pais e mães como eles são, porque somos menores do que eles, mas tu ter os desafios, as desavenças, os problemas familiares, mas ao mesmo tempo não perder essa honra dos pai e mãe, isso pode, eu vou dizer garantir, mas entre aspas, tá? Mas pode influenciar nessa questão da busca da prosperidade. Sim, sim. O que que acontece, né? O que que seria tomar o pai e a mãe, né? É de fato aceitá-los como eles são, certo? A tarefa mais importante deles, enquanto pais, era passar a vida adiante, e eles conseguiram, né? Então, nesse sentido, o pai e a mãe são muito bem-sucedidos. E nada é maior do que a vida, né? Então, tomar um pai, tomar uma mãe, olhar para eles, primeiramente, né? Aceitar as escolhas deles, independente, sem um juízo de valor, né? Se fez assim ou fez assado, se fez certo, se fez errado. O filho, né? O olhar do filho, né? Honrá-los significa isso, respeitá-los, né? Respeitar tudo que eles passaram, se curvar a esse sofrimento, né? Do pai e da mãe, né? E se colocar num lugar humilde de receber. Por que que Bert vai falar que isso é fundamental para o filho que quer prosperar? Porque quando esse filho cai na armadilha de criticar o pai ou a mãe, de julgá-los, né, ele causa uma bagunça na própria vida, ele acaba se emaranhando. Por quê? Porque ele sai do lugar dele de filho, né, e não honra mais aquela hierarquia. E ele vai para um lugar, muitas vezes sem perceber, né? Vai para um lugar de orgulho, ele vai para um lugar de arrogância, ele vai para um lugar de eu sei como vocês devem fazer. E muitas vezes as pessoas podem pensar, mas eu quero ajudar, ele está fazendo algo que é errado, né? Mas a gente ajuda no lugar de filho, ainda entendendo que os pais são maiores,
né? Então, se a gente não consegue aceitar os pais como eles são, nós saímos do nosso lugar de filho e nos emaranhamos em outros lugares. E aí é o que Bert vai falar, né? O nosso lugar de origem como filho, se ele está emaranhado, a gente depois não consegue encontrar o nosso lugar feliz no trabalho, por exemplo, né? O nosso lugar feliz na nossa família, que é a família primordial, e depois a gente pode formar outra, né, no casamento, né? Então, sim, isso tem total conexão. E, ao meu ver, uma das coisas mais importantes que todos nós deveríamos fazer é se reconciliar no coração com mãe e pai para a vida andar para frente. Reconciliar no coração. O que você quer dizer com Exato. isso? Pois é, meu bem, porque o que que acontece, né? Há situações em que o filho não consegue estar junto do pai e da mãe, correto? Por quê? Pode ser que a pessoa, o pai ou a mãe já desencarnaram, já estão na pátria espiritual, já faleceram, né? Ou pode ser por dificuldades mesmo da vida presente de relacionamentos, né? Então, essa semana mesmo ainda vi um caso que a pessoa disse: eu não tenho vontade de ligar para minha mãe e para o meu pai, né? Eu ajudo financeiramente, mas eu não tenho aquela vontade de estar junto. Então a gente sabe da complexidade das relações humanas, né? Mas o que a gente sente é responsabilidade nossa, né? Então, o que o pai e a mãe fizeram é da responsabilidade deles e é da consciência deles. E o sistema se organiza muito quando a gente deixa com o outro o que é do outro e toma somente o que é nosso, né? Então, quando a pessoa se responsabiliza pelo que ela sente e começa a tratar aquilo ali internamente, olha, eu não consigo ter contato com os meus pais, então tu vai trabalhar dentro do teu coração. O que que tu tá sentindo com relação a eles? É um desconforto? É uma raiva, tu tem uma mágoa, um sofrimento, um trauma que tá te emaranhando ali, né? Ah, não sei o que que é que eu tenho. Aí a constelação que pode nos mostrar o que que tem ali. Eu sei o que que eu tenho, é claro para mim, eu tenho memórias, eu me lembro, eu estou magoado, eu acho que deveria ser diferente. Eu acho que eles não podiam ter me tratado como eles me trataram. O Bert vai dizer que quando o filho ele se sente vítima do pai e da mãe, ele se sente vítima na vida, porque o pai e a mãe transmitiram a vida. E vítima não prospera. A vítima ela exige mais, né? Então ele vai falar isso, né? Toma e aceita o que tu recebeu, né? Toma e aceita o que tu recebeu como o nosso destino, como a nossa história, né? Porque quando tu bloqueia o pai ou a mãe, bloqueia no teu coração, né? Eu vejo muito as pessoas falarem assim, mas eu quero ser diferente, eu não quero fazer igual. A gente vai ser diferente pelo caminho do amor, tomando e aceitando e se reconciliando. Se a gente quer ser diferente na briga ou na força, aí é que a gente fica mais igual, porque a raiva ela tem um poder de conexão muito forte. A raiva liga muito duas pessoas, né? Então ele vai falar isso. Tu flui, libera o fluxo entre tu e teus pais para que tu possas receber a força deles, né? E ele vai dizer, o primeiro sucesso da vida é nascer, né? E ele fala mais, o filho para prosperar, ele precisa da bênção da mãe, né? E é lindo, e olha o poder que é isso, né? Um filho ter a bênção da sua mãe, a bênção do seu pai, aquele filho que vê e que sente a alegria dos seus pais para consigo, é aquele filho que caminha firme na vida. É aquela pessoa que está firme, que está forte, é a pessoa que está reconciliada com a sua base. Peraí que eu tenho que fazer uma pergunta. Assim,
as questões relacionadas ao que faz sentido para ti, assim como tu falou dos teus chamados no início, né? Não necessariamente quando tu faz essa mudança, por exemplo, aconteceu contigo e aconteceu comigo. De eu ter uma profissão que eu escolhi desde cedo, mas que eu comecei a mudar de rumo, né? Mudar de rumo, sentir também a necessidade de uma mudança. Mas não necessariamente os pais acreditam que isso é bom. Mas eu sinto que é. E isso pode interferir, por quê? Porque quando a gente sente é uma coisa muito que assim, a gente não tem como explicar o que é. E a gente começa a ver sentido nas coisas. Uma vez eu ouvi uma frase que era do tipo assim, não me lembro exatamente, mas era do tipo, quando você estiver fazendo alguma coisa que seus pais disserem que é loucura, meu Deus, pra que eu estou fazendo isso? Tava tudo tão certo, mas pra que fazer isso? Segue. Que é por aí o caminho. Ai, desculpe. Mas me fala, o que a constelação familiar fala sobre essa bendita dessa frase? Ou sobre o contexto Sim, que eu falei agora? sim. Bom, a constelação, ela sempre vai nos mostrar o movimento de alma da pessoa. Então, muitas vezes na constelação aparece ali uma força e um apoio, né? Que o filho não consegue enxergar ou o pai e a mãe não conseguem transmitir. Mas que em nível de alma existe a conexão, tá? Esse é um ponto, né? Outro ponto, né? Aí a gente vai entrar na necessidade do pertencimento e na lealdade invisível, quando a gente vê muito os pais desejosos de um caminho para os filhos. Tem pais que deixam isso livre e tem pais que gostariam que os filhos seguissem tal caminho, né? Que Talvez até pode ter a impõe, ver, né? exato, pode ter a ver com as suas frustrações pessoais, né? No desejo de que o filho realize aquilo que o pai ou a mãe não conseguiu realizar, né? Pode acontecer isso também. E aí tenta impor que o filho siga um outro caminho, né? Aí o que, que vai acontecer, né? Se o filho ele se frustra, ele segue o caminho que o pai e a mãe estão determinando para ele e não segue o chamado do coração dele, ele está numa lealdade, ele está aprisionado numa lealdade invisível, ele não está livre, ele está sendo leal, né? E Bert vai chamar isso da boa consciência, né? Então, o que, que é a boa consciência? É quando eu faço tudo que eu tenho que fazer igual dentro da minha família, eu não me diferencio, né? E assim ficamos todos juntinhos, parecidos, né? E infelizes. Porque eu tenho que ser igual para pertencer, o diferente não pertence. Ai, que triste Então isso. aí ele fala da má consciência. A má consciência é aquele termo antigo que se usava aí da ovelha negra, né? A ovelha escura, né? A má consciência é aquele filho que entende o movimento do pai e da mãe, né? Entende o movimento do sistema, mas sem conflito, segue o chamado do seu coração, sem conflito. Porque Bert vai falar que o ideal é que o filho faça esse movimento entre a boa e a má consciência, para que não haja a ruptura, né? Então, sim, o filho, ele vai seguir o seu chamado de alma, né? E ele vai se diferenciar da sua família, mas antes ele vai agradecer os pais, ele vai honrar os pais e ele vai pedir a bênção, né? Me abençoe para que eu possa fazer diferente. Porque muitas vezes, e no passado, a gente pode ver isso, as pessoas elas não tinham a possibilidade de seguir o chamado no seu coração. Existiam muitas imposições.
as pessoas elas não podiam ser elas mesmas, né? E isso vem como uma crença ancestral, isso está presente ali. E um dos principais medos que tranca a prosperidade é o medo da falta, o medo da escassez. E isso também pode estar de uma forma inconsciente naquele comando daquele pai, daquela mãe, que vai fazer isso aqui, porque é isso aqui que vai dar dinheiro, né? Essa profissão, vou pegar uma profissão aqui, essa profissão de músico, de cantor. Essa profissão não vai dar certo, isso aí é muito incerto, tu tem que ser advogado, tu tem que ser médico. Então, são profissões, são crenças, né, que está no inconsciente coletivo. Então, o filho, o que que ele vai precisar? Ele vai precisar olhar para esses pais e entender o contexto. Entender por que que esses pais estão trazendo isso e quais são os medos que estão ali, né, incutidos nesse desejo de que o filho vá por outro caminho, né? Então aí vem quando hoje em dia nós temos muito isso, os filhos eles estão com mais possibilidades de estudo, de conhecimento. Os Acesso, né? filhos hoje eles têm muito mais recursos emocionais, intelectuais que os pais, né? Então vai do filho compreender o posicionamento do pai e da mãe e transitando entre a boa e a má consciência, honrando, aceitando, né, e pedindo assim para ser abençoado no seu novo caminho. O que que acontece? Muitas vezes os filhos ficam em dúvida, eles têm dúvida, né? Eu não sei se é aquilo, eu quero, mas meu pai e minha mãe dão contra, aí eu fico com medo, aí eu travo na minha vida, né? E aí é que vem o processo terapêutico, porque o autoconhecimento é a chave. Para se Eu tenho ter uma sucesso, teoria. para prosperar, é o autoconhecimento. Eu tenho uma teoria também de que a gente vê, e não é incomum, a gente ver pessoas infelizes no que elas fazem. E infelizes em qualquer campo, desde um campo dentro de fábrica, quanto um campo do médico. E muitas vezes as pessoas que não se identificam com aquilo, elas não fazem bons trabalhos. E eu tenho uma teoria de que são pessoas que escolheram aqueles caminhos por decisões equivocadas. Pode ser pelo pai e pela mãe, pode ser por ganhar mais dinheiro, mas de ter o equilíbrio, né? De ser próspero, mas também porque parte do princípio que quando a gente sente o chamado, é uma coisa que a gente não explica, então é alma. Então, agradar a nossa alma antes, porque a gente acaba fazendo bem pelo outro também. Então, eu vejo muitas vezes a gente vê pessoas que elas não estão no lugar correto, mas de alguma maneira elas entraram ali. Então, eu tenho essa teoria, sabe? Então, que as pessoas possam dar mais liberdade de escolha. Porque se você não teve a oportunidade de fazer o que você gostaria, por que que você vai fazer com o outro? Não, também não dando a liberdade de escolha que ele faça o que ele deseja. Porque uma mãe ou um pai frustrado, né, que não fez, que quer colocar para você, né, para o filho, algo que é um desejo dele, é porque o seu desejo também foi reprimido. E não foi reprimido. Então, reprimir um desejo que teve, reprimir o desejo do outro, também é uma questão que tira a liberdade de escolha e de se ouvir. Eu penso que isso Sim, também é e uma aí a coisa que constelação. as pessoas deviam pensar mais nisso também, né? Sim, e aí a constelação ela vai olhar, né? A constelação ela sempre vai olhar a criança dos seus pais, né? Então, se a gente bota esse tema no campo, a gente não constela pai e mãe, certo? Filho, pela hierarquia, a gente não constela pai e mãe. Mas nas nossas constelações aparecem nossos pais, nossos avós e nossos bisavós. E aí, naquele campo, a gente vai entendendo qual é o emaranhamento que foi feito ali e que vem vindo de geração em geração. Isso então pode não ter começado com esse pai, com essa mãe, né? Os avós podem ter se frustrado, porque aqui a gente vai ter uma história que ou a gente descende de um sofrimento de uma imigração, pessoas que ou fugiram da guerra ou tiveram que vir e deixar toda a sua história para trás,
numa viagem de 3, 4 meses num navio, não se sabia o que ia chegar aqui, o que ia encontrar, se ia se chegar vivo, né? A gente tem aí os pretos, os escravos, né? Que também foram retirados das suas famílias, né? Os mais fortes, eles foram retirados, os homens mais fortes, os que tinham mais chance, e no navio eles alimentavam quem eles acreditavam que ia sobreviver. Chegavam aqui, né? Não podiam falar, não tinham nome, eles não tinham nome. E os índios que estavam aqui e foram violentados, roubados as suas terras. Então, a gente fala, a gente só olha isso aí por cima, então a gente já vê a descendência que nós temos aqui no nosso país, numa história de muita dor e de muito sofrimento. Então, a constelação, ela permite que a gente olhe para trás e que a gente vá buscar a origem. Esse é um ponto que a gente coloca na constelação, a origem, onde tudo começou. Quem na tua família não pôde se realizar no trabalho? Vamos olhar para isso, né? Quem da tua família que queria ser uma coisa e teve que ser outra? Quem na tua família não conseguiu ser feliz, se realizar naquilo que queria, né? E aí daqui a pouco vai encontrar ali uma exclusão e tu, filho, repetindo aquela história, né? Leal àquilo, de uma forma invisível, é o que ele vai chamar de lealdades invisíveis, sem saber, repete uma história de um antepassado de muito sofrimento, que não conseguiu ser o que ele queria, né? E aí a identidade de clã familiar, ela vai sempre predominar na identidade individual. Então, num sistema, por amor, a gente deixa a nossa individualidade em segundo plano e a individualidade, vamos dizer assim, a consciência familiar, ela prevalece. Então, para que o clã familiar fique estabelecido, equilibrado, unido, amoroso e feliz, todos têm que fazer parte. Então, o mais jovem repete um padrão de dor e de sofrimento de alguém lá atrás. Então, por isso que a constelação ela é tão importante, porque a gente vai ver o que está acontecendo. Por que tu não consegue te realizar profissionalmente? Por que tu não consegue encontrar o teu trabalho? O que tem aí? O que tem na tua história pregressa que está te influenciando? Até para a gente optar por evoluir pelo amor e não pela dor. No momento que a gente mantém repetindo o padrão, a dor continua, né? E a dor continua no núcleo e tu pode transitar pelo próximo. Então, às vezes, as pessoas não gostam de... Eu vou dar um exemplo assim... um exemplo que ele é simples, mas ele cabe. Por exemplo, uma pessoa que é dona de casa e ela cozinha todos os dias e ela, tipo assim, ela tem um desgaste, né? Todo dia, fica pensando, cozinhar, enfim. Não... E aconteceu uma vez comigo, de essa pessoa que não gostava, que ela achava ruim aquilo, ela me questionou. Mas por que você não cozinha todos os dias? Ué, por que tu não faz isso? Eu me lembro de ter falado para ela, mas você não gosta disso e deseja isso para o outro? Então, às vezes as pessoas não notam que às vezes é um simples movimento da empatia, do olhar para dentro para poder olhar para fora também, né? Então, acho que assim também a gente ter a liberdade de a gente poder se sentir a si próprio, porque a constelação, ela nada mais vai falar do que do próprio, né? Da própria pessoa constelada. Ela pode falar de como, né, como funciona a dinâmica, mas se a própria pessoa que está constelando ali não atuar e não fazer diferente, né, frente à informação que vem, tudo pode ficar na mesma? Sim, exatamente. A gente vê muito na constelação família, mãe, pai, vô, bisavô, que não estava disponível, né, ao seu filho, em função de emaranhamentos pessoais, ou seja, muito preso na dor e no sofrimento. Então, esse exemplo que tu traz, ele nos mostra isso claramente. Quando a pessoa ela está muito emaranhada na sua própria dor, em muito sofrimento, ela realmente tem muita dificuldade de enxergar o outro.
e de ter esse olhar empático, esse olhar amplo, né? Esse olhar compreensivo. Isso realmente acontece muito, né? E a constelação, ela te permite um olhar amplo, né? E o que ela traz ali? A possibilidade da tomada de consciência. A constelação não é milagre. Tu vai ter uma fotografia da tua alma ali, a engenharia espiritual vai trazer a situação para o campo, tu vai enxergar e aí sim, tu vai ter a possibilidade de tomar consciência e a partir disso encontrar o como eu mudo isso, né? Como que eu faço isso diferente? Bom, eu acho que deu para entender que a prosperidade e a questão do núcleo familiar, ela está intimamente ligada. Porque parte do pressuposto de que o núcleo familiar é o nosso porto seguro. Sim. Então, no momento que o nosso porto seguro não consegue olhar para si com empatia, consequentemente, não consegue olhar para o outro com empatia, também acaba gerando desafios. Então, no final do dia, é cada um olhar para si, né? O se autoconhecer, entender os seus limites, entender as suas dores. E mais que isso, é entender que as suas dores doeram muito. E não e parte do princípio que para que fazer doer no outro? É parar parar naquela geração. Quando a gente tem um termo que eles usam, eu não sei como é que fala, se usa esse termo na constelação, mas de maldições hereditárias. Às vezes são coisas que passam de um para o outro, que às vezes tu vai buscar todo o núcleo familiar, as gerações, elas fizeram o mesmo movimento. Isso. Só que isso não é sadio para a família como um todo. Só que quando isso está de forma inconsciente, tu continua repetindo, tu nem sabe, tu simplesmente repete porque a gente repete. Só que no momento que tu vira uma chave e traz isso à consciência, é quase como um dever de travar aquilo para que não passe, porque se é um processo doloroso por tanto tempo e a gente conseguiu entender a dor que aquilo ali pode estar trazendo, de ter a empatia com quem está por vir também, de que não sofra esse tipo de. Claro que isso é também aquele papo de ovelha negra, né? Porque ninguém quer que você mude o que está acontecendo, porque às vezes tem coisa que acontece, como não traz a consciência, acho que aquilo ali é o normal. Por que tu está mudando? Por que tu está contestando algo que sempre foi assim? Mas de também olhar com um olhar um pouco mais amplo e entender que às vezes tem situações que precisam parar, porque elas começaram por algum motivo, mas nós não precisamos perpetuar aquele problema no núcleo, né? Isso, aí quando a gente cura gerações para frente e gerações para trás. E isso que tu estás trazendo, ele vai chamar de amor cego, né? O amor que adoece, o amor infantil, aquele que aprisiona, né? E aí ele vai dizer isso assim, né? Que o caminho adulto para o sucesso é o honrar o pai e a mãe, é ter esse amor que cura, né? E sim, a prosperidade está intimamente ligada com o núcleo familiar, mas também eu gostaria de trazer o que eu digo que são os 8 passos para a prosperidade, Mel. O que tu acha? Vamos falar Eu sobre estava isso? pensando sobre isso, porque nós estamos aqui divagando no assunto, e esse é um dos presentes da nossa convidada de hoje, viu? Ela tem 2 presentes. A minha pergunta é, tu acha que em 5 minutinhos tu fala sobre isso ou a gente vai para live de presentes para tu conseguir desbravar um pouquinho mais sobre isso? Que tu Não, acha? dá para a gente trazer aqui, vou trazer, né, para a gente pensar, porque a gente já falou muito deles, tá? Por isso que é possível a gente enumerá-los aqui. Então, papel e caneta aí, pessoal. Primeira coisa, primeiro passo para a prosperidade: coloque-se em paz com seus pais. Aceite e agradeça como são. Segundo passo, equilíbrio na troca. Dinheiro é uma energia de agradecimento. Então, a nossa vida flui quando nós equilibramos o dar e o receber. Equilíbrio na troca.
Terceiro, vá para a vida para que o dinheiro chegue até você. Ir para a vida é reconciliar-se com o passado, com o seu passado, né? Fazer as pazes consigo mesmo, auto-perdão, né? Quarto passo, se atreva a ser tão grande quanto o seu dinheiro. A relação com o dinheiro, ela tem que ser de igual para igual. Pense grande, não seja a criança que exige, que pede. É assim que a gente se relaciona com o dinheiro. Quinto, olhe para o dinheiro com bons olhos. Olhe para o rendimento, para a conta bancária, para a conta, para o boleto, com bons olhos, com carinho, agradecendo, né? Sexto passo, dê um significado nobre para o seu trabalho. Só tem sucesso quem tem um significado nobre no seu trabalho. Sucesso é igual a servir. Não tem sucesso se não tem conexão com as outras pessoas. Nós só temos sucesso se nós trabalhamos em algo que nós estamos servindo alguém. Nós não prejudicamos ninguém, né? Então, significado nobre ao trabalho. Sétimo passo, observe o que sente quando dá e recebe dinheiro. Tem desconforto? Tem medo de que aquilo está indo embora? Apego, né? Olhar para isso que está sentindo e, obviamente, trabalhar isso, identificar, né? E prestar muita atenção. Oitavo e último passo, prestar muita atenção na autossabotagem. Crenças limitantes, né? Crenças inconscientes. Dinheiro é sujo, né? Um rico não vai para o céu. Temos muitas. Lava as mãos depois de pegar no dinheiro. Quem não cresceu ouvindo essa? Então, atentar-se a crenças limitantes, pensamentos autossabotadores. Gente, criticar alguém é autossabotagem. Criticar pai e mãe, então, é tiro no pé, com certeza. Criticar trabalho, criticar dinheiro. Então, são coisas que autossabotam a pessoa. Deixa Esses eu são os 8 passos. complementar com o que aconteceu na minha vida. Me lembro que do início, quando eu comecei a ganhar meu dinheiro e tal, e a trabalhar, eu fui reclamar pro meu pai. Meu Deus, não vai chegar boleto, meu Deus do céu, mas é muita conta. E ele assim, mas tu tem. Mas isso é eu quis dizer assim, que esse é um problema muito grande, que é um problema muito sério, isso. E ele olhou pra mim, mas tu tem dinheiro pra pagar? Não, sim, tô conseguindo pagar. Então tu não tem problema. Se tu não tivesse dinheiro, aí que tu tinha um problema, né? Meu pai tinha essa habilidade de falar pouco e falar muito, né? Eu pensei, meu Deus, Melissa, para. Porque quanto mais a gente está pagando, o que a gente faz? A gente está produzindo também. E entender que o dinheiro é uma energia, mas ela não pode dominar a gente. Mas entender que é uma energia de troca. E também uma coisa que eu levo para mim é de que sempre quando a gente vai fazer uma troca, seja ela financeira ou não, uma troca de trabalho, para ser uma troca, mas que ela seja justa para ambas as partes. Porque daí não é uma coisa que ninguém fica devendo nada. E também o dar e receber. Eu me lembro que eu tinha muita dificuldade de receber. E dava. E uma vez veio isso para mim, né? Que eu tinha que ter mais equilíbrio nisso. E eu cheguei para pegar meu carro e tinha uma parreira linda. E eu olhei, nossa, que linda sua parreira! Nossa, tu quer umas uvas? Eu ia dizer que não precisava, mas sim, eu agradeço. Comecei a praticar ali, porque eu ia dizer, não, muito obrigado. Sim, e a pessoa ficou tão feliz de me dar uma sacola de uva. Eu disse, gente, e a gente diz não para quê também, né? Ai, mas assim, gente, tá acabando nossa 1 horinha aqui que passou rápido, né, para variar. Mas a minha maravilhosa tem um presente para dar, tanto para mim, para ela e para você. Então eu vou fechar essa live e daí às 8h06, porque 2 mais 6 é igual a 8, é o número da prosperidade do dom de Midas. Nós voltaremos para que ela nos presenteie com essa prática que eu tenho certeza que vai fazer diferença para mim, para ela e para você.
Até mais tarde. Até depois, meu bem. Até. Beijo. Beijos.